Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. E o Brasil está eliminado, né, da Copa do Mundo Sub-20, do Mundial Sub-20, né? Foi eliminado hoje para a seleção da Espanha, perdeu o jogo por 1-0, né? E ironicamente foi o melhor jogo que o Brasil fez nessa competição. O Brasil, de longe, foi o melhor jogo, a melhor atuação da seleção brasileira nessa competição. E assim, eu levanto a placa de eu já sabia, assim, porque eu não estou surpreso com a eliminação. Eu disse aqui naquele vídeo lá das principais promessas do Mundial Sub-20, né, que eu não esperava muito do Brasil, não tinha expectativa de título da seleção brasileira nesse Mundial. Eu tinha talvez uma expectativa que o Brasil pudesse avançar da primeira fase, mas eu lembrei no vídeo que o Brasil caiu no grupo da morte, né, com México, Espanha e Marrocos, né, e acabou que o Brasil não jogou bem, assim, o Brasil não foi nada bem nesse Mundial, assim, eu vi o jogo Brasil e México, o primeiro jogo o Brasil empatou 2-2. O Brasil, acho que o melhor momento do Brasil foi quando ele virou o jogo para cima do México lá no primeiro jogo. Aquele momento ali foi bom do time, mas o time sofreu o gol no final, 2-2. Ali, né, já houve ali uns questionamentos. Caramba, pô, essa seleção não tem nada assim tático, não tinha padrão de jogo e tal. Muitos questionamentos veio depois desse jogo. Depois uma derrota para Marrocos. Essa seleção do Marrocos é a grande surpresa, né? Porque ganhou da Espanha e ganhou da seleção brasileira, terminou com 6 pontos na primeira posição. E hoje perdeu para a seleção do México, né? Sofreu uma derrota aí para a seleção do México. O Marrocos foi derrotado para o México por 1-0, gol do Giovani Mora, né? Que eu falei desse garoto aqui. Eu falei para ficar de olho nesse menino, que ele era para mim a grande promessa desse campeonato mundial. E a Espanha, que perdeu para o Marrocos, perdeu para o Marrocos e empatou com o México, venceu o Brasil hoje por 1-0. Assim, vamos falar, e aí, né, fatalmente isso vai respingar, né, numa coisa que é demissão do Ramon Menezes, né? Não tem como manter o Ramon Menezes depois desse fracasso aí no Mundial Sub-20. Uma coisa, eu vi a entrevista coletiva, eu vi a entrevista pós-jogo do Ramon, depois do jogo, e ele falou, né, triste, né, e ele falou que o torcedor brasileiro fica triste, mas às vezes ele não entende o contexto, né, de que a gente, basicamente o que ele falou no pós-jogo foi o seguinte, que ele convocou a seleção que dava para convocar, né, a seleção que, os jogadores que deu para ele chamar foram esses, né, e ele queria contar com os melhores jogadores. Mas ele não pôde porque ele não conseguiu a liberação dos clubes europeus e também não conseguiu a liberação dos clubes brasileiros, né? E aí ele convocou a seleção que ele conseguiu convocar, né? Ele ainda conseguiu ali convocar o David Washington, né? Que foi liberado pelo Chelsea. Ele conseguiu ainda pegar ali um Luigi, né, do Palmeiras. Ele conseguiu ali ter alguns jogadores que ele contou no Sul-Americano, como o Igor Serrote, como o Iago, mas é um fato que ele não tinha os melhores jogadores da seleção Sub-20 que jogou o Sul-Americano. Se você pegar a seleção do Sul-Americano e a seleção que jogou o Mundial, ele perdeu, vários jogadores que ele contou naquele Sul-Americano e foi campeão sul-americano não estavam, né? O Felipe Longo, ele chegou a ser convocado, mas o Corinthians pediu a desconvocação dele. Ele convocou o Ryan, o menino do Vasco, que não foi liberado, evidentemente. O Souza, lateral do Santos, não foi convocado. O Jair,
do zagueiro ex-Botafogo, ex-Santos, que está no Nottingham Forest. E ele queria contar também, naturalmente, com o Estevão e com o Endrick. Nunca que ele ia conseguir. O Vitor Roque também era outro nome que ele queria, mas ele não contou. Talvez ele tentou também, ele queria contar com o Guinegão, também não houve possibilidade. Talvez ele tentou aqueles meninos do São Paulo, Matheus Alves, o Ferreira, né, que foram vendidos. Enfim, é um fato. Eu entendo o que o Ramon está falando. O Ramon não conseguiu ter a seleção que ele queria convocar pro Mundial Sub-20. E aí ele teve que convocar o que ele conseguiu, né, de jogadores liberados, né, o que ele conseguiu para praticamente essa seleção. Eu diria que nem é uma seleção B, é uma seleção EF, eu diria. Mas enfim. Mas eu entendo a reclamação do Ramon. Importante dizer que qualquer treinador do Sub-20 vai ter esse tipo de problema. Se o Ramon for demitido amanhã e a CBF colocar no lugar dele, por exemplo, o técnico do time Sub-20 do Palmeiras. A CBF resolve contratar o técnico do time Sub-20 do Palmeiras. O técnico do Sub-20 do Palmeiras vai convocar a seleção e vai enfrentar o mesmo problema do Ramon. Ele vai convocar os jogadores e ele vai enfrentar a resistência dos clubes europeus e dos clubes brasileiros, que não vão liberar tão facilmente os seus atletas para jogar, seja amistoso Sub-20 ou Sul-Americano Mundial Sub-20. Mas assim, o que tem que ser feito agora? Eu acho que assim, essa eliminação ainda é um resquício, ainda é rescaldo do trabalho, do péssimo trabalho do Edinaldo Rodrigues, que realmente abandonou tudo, assim, deixou o futebol brasileiro largado, seleções brasileiras. Existe um problema, o Samir Chaude entrou e ele tá fazendo aí uma revolução aí né? Ele entrou com a proposta de fazer uma verdadeira revolução no futebol brasileiro, começou aí pelo calendário, né? E eu acho que o próximo passo do Samir Chaude agora é começar um bom trabalho ali para recuperar a base do Brasil. Só que, vamos lá, ele vai precisar escolher um bom diretor de base, né, um bom diretor, coordenador de base, e escolher um treinador. E eu acho que aí reside um grande problema do Brasil. O Brasil, normalmente, treinador de sub-20 ou sub-17, ele não é, tipo assim, você pega seleções, né, por exemplo, a Itália. Hoje eu não sei quem está treinando a Itália, mas a Itália já teve ex-jogadores no comando. Já teve o Evani, vice-campeão do mundo em 94 como técnico. A Alemanha já teve ex-jogadores da seleção no comando. A Argentina tem essa filosofia. A Argentina já teve como técnicos da Sub-20 o Scaloni, que hoje está técnico da principal, o Aimar, o Mascherano, e hoje o treinador da Argentina é o Diego Placente, ex-lateral esquerdo do Bayer Leverkusen e da seleção. Então, o Brasil tem esse problema. O Brasil não tem uma figura assim, um técnico para treinar sub-20, um cara para, você vai ser o cara da seleção e você vai ter autonomia para tudo. Você vai ser meio que o diretor / coordenador. O Brasil não tem muito isso, sabe? Não existe filosofia. O Brasil escolhe um cara para ser técnico e pronto. O escolhido da vez foi o Ramon. O Brasil, se você pegar os técnicos que o Brasil teve na Sub-20, o Brasil já teve Carlos Amadeu, teve o Guilherme Dalladea na Sub-17, teve o Lúcio Niso lá atrás na Sub-17, né? Acho que os únicos técnicos assim que o Brasil teve ali, o Ney Franco, lá em 2011, e o Rogério Micali, que depois saiu. Mas aí depois, por exemplo, o Ney Franco saiu da seleção, foi pro São Paulo, aí ficou no lugar dele o Emerson Ávila, que não classificou a seleção acho que pro Mundial Sub-20. Aí o Alexandre Galo, ele meio que ficou como coordenador e técnico uma época. E enfim, não existe um projeto, tipo assim, eu vou trazer esse cara para ser o responsável por tudo na base. Né, ou escolher um bom coordenador para ser um cara cuidar da base e um treinador com uma filosofia, uma ideia de jogo. Esses caras, assim, um treinador que poderia ser esse cara,
poderia ser o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz hoje é técnico do Flamengo e se ele sair do Flamengo, ele vai sair ou para fora do Brasil ou para a seleção brasileira. Esse cara esquece. E assim, você pega, por exemplo, o Barcelona. O Barcelona, quem é o técnico do Barcelona, do time sub-20 do Barcelona? É o Belletti. Por exemplo, o Brasil não poderia chegar pro Belletti e falar: ô Belletti, vem aqui, queremos você de técnico da sub-20. É uma coisa, assim, a CBF vai ter que fazer isso, vai ter que reformular toda a sua estrutura de base para realmente voltar a ter bons resultados na base e voltar aí a ser uma força e a revelar jogadores, né? Porque, assim, na verdade, assim, revelar, o Brasil até revela, só que o Brasil, ele quando chega sul-americano e mundial, o Brasil não leva para esses campeonatos a sua real força, né? Isso você pega qualquer torneio. Lá em 2011, quando o Brasil ganhou o Mundial Sub-20, o Sul-Americano Sub-20 era tinha Neymar, tinha Ganso, tinha Lucas, né? Eu lembro desse time de 2011, tinha Diego Maurício, Drogbinha, né? Tinha esses jogadores. Quando foi pro Mundial Sub-20, não tinha Neymar, não tinha Ganso, não tinha Lucas, tinha o Oscar, tinha o William José, tinha Dudu, enfim, era o Henrique Almeida, né, que foi eleito melhor jogador do Mundial. Enfim, as seleções são diferentes. A seleção que ganha o Sul-Americano normalmente é uma e a seleção que ganha o Sub-20 é outra. Então, assim, não é um problema. Eu entendo a reclamação, assim, o argumento do Ramon, né? Mas esse argumento, qualquer um vai passar por isso, né? Seja o Ramon ou seja o próximo. Seja o antecessor do Ramon, seja o Ramon ou seja o próximo. E sobre a seleção, aquela coisa. O presidente da CBF, que agora tá fazendo aí uma revolução, decidiu fazer uma revolução no futebol brasileiro, olhe para a base agora, para Sub-20 e para Sub-17 também, para que o Brasil volte a ter pelo menos uma seleção aí, pelo menos ter uma seleção que não seja uma seleção A, mas uma seleção B, que seja forte para jogar as próximas competições. E sobre o Ramon vai sair da seleção brasileira, mas vai tocar a carreira dele. Eu torço, desejo sorte a ele, que ele encontre aí talvez recomece a carreira dele em algum clube, aí de repente o Ramon arrume um clube para ele treinar aí na Série B, porque ele é um cara de boas ideias, ele pode parar um tempo, pode estudar, pode pegar esse período do final do ano e rever o que deu errado e acho que o Ramon é um cara de boas ideias, mas que na seleção ele não conseguiu, pelo menos nesse último período dele, ele não conseguiu ir bem. Ah, só uma coisa, eu lembrei de mais uma coisa. Teve um lance ridículo nesse jogo, que foi no Mundial Sub-20, está sendo usado o desafio, né? Está sendo testado o desafio. E o Brasil, num desespero, né, para tentar alguma coisa, o Brasil ele pediu o desafio de uma bola na mão, mas que a bola bateu claramente no joelho. Foi um pedido de revisão, de desafio ridículo. Eu não sei como é no futebol, mas se fosse na NFL, você perderia o pedido, você perderia o desafio. Você perderia o direito a outro desafio. Eu não sei como funciona no futebol, mas eu acho que é 2 desafios. Acho que o Brasil tinha 2 desafios, ele usou o desafio ali para parar o jogo, para alguma coisa, mas foi ridículo aquele momento ali do Brasil. Depois teve um outro desafio, um outro pedido de pênalti, mas houve uma falta do jogador do Brasil no jogador da Espanha. Mas é isso. Seleção eliminada, o Mundial Sub-20 vai seguir, sem o Brasil, e boa sorte aí à base do Brasil daqui para frente. Vamos ver se a base do Brasil é melhor trabalhada aí pela CBF, pelos homens da CBF daqui para frente. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.